o teleatendimento ele surge no protocolo como uma ferramenta fundamental e vocês têm que conhecer isso aqui, tá bom? A gente sabe que o CFM liberou, já teve portaria, todo mundo está aceitando a utilização de teleatendimento, de monitorização, teletriagem, tudo isso está rolando e deve ser encarado como uma consulta normal, deve ser encarado registrado em prontuário, mantendo-se todas as esferas, todas as relações ético-legais entre o médico e o paciente, tudo isso tem que ser registrado em prontuário, carimbado, colocado data, hora, o meio que foi feito esse teleatendimento. Esse teleatendimento, ele inclusive é colocado no manual como uma forma de triagem, em que se o paciente ligar, por exemplo, se o paciente ele não foi numa consulta, mas ele ligou para você, ele ligou para o posto para saber, para dizer que está com sintomas e querer uma orientação. Você tem que fazer um protocolo específico, em que primeiro começa lá com a enfermagem, em que o técnico de enfermagem vai receber essa ligação. Ele faz a triagem. Se esse paciente ele for um caso suspeito, naquela definição que a gente já conhece, bem, se ele não for, nada a fazer. Orienta, marca consulta, a gente vê com calma. Mas se sim, se for um caso suspeito, aqui a gente pergunta, aqui o técnico pergunta se tem sinal de alarme. Sinal de alarme, mais uma vez, entenda como sinal de esforço respiratório, de dispneia. Você está perguntando, você não está contando a frequência respiratória. Você pergunta ao paciente, ó, está sentindo falta de ar? Se ele falar que sim, que ele está sentindo falta de ar, aí ó, nem venha aqui na unidade. Já vá direto para uma UPA, se possível, ou então chame o SAMU, que ele vai te ajudar. Bom, agora se não há sinal de alarme no momento, mas há sim a suspeita do caso, aqui a gente vai querer uma avaliação médica. E o médico vai perguntar, esse paciente tem comorbidades? Esse paciente, ele está tendo febre há mais de 2 dias? Aqui é muito importante a gente saber, porque se sim, se ele estiver tendo febre ou comorbidades, ele tem que ser avaliado presencialmente e vai marcar uma consulta e vai vir aqui para ser examinado de forma adequada. Mas se ele não tem isso, a gente apenas segue a orientação desse paciente, ele não precisa nem passar por uma consulta. Quer dizer, ele já passou por uma consulta de teleatendimento, ele não precisa vir presencialmente ao posto. Ele recebe as orientações, o agente comunitário vai levar para ele as prescrições, as medicações, o atestado que ele precisar, e esse acompanhamento que eu falei no slide anterior é feito pelo enfermeiro, com contato a cada 48 ou 24 horas, dependendo se o paciente tem mais de 60 anos ou comorbidades. Tranquilo? Perceberam como isso vai ser um aliado seu? Isso aqui, pessoal, é muito importante. Tem algumas unidades até fazendo um caderneta, fazendo um acompanhamento, uma agenda, para não esquecer e fazer esse acompanhamento de perto. Isso tem que se olhar de perto mesmo, porque esses pacientes podem evoluir de forma negativa. Olha isso aqui, ó. 81% dos casos são leves, dos pacientes que têm Covid. Mas quando a gente vai aumentando, 14% já são severos, 5% já são críticos que precisam de vaga em UTI, acabam até utilizando ventilação mecânica, e a fatalidade acaba variando, dependendo da série que a gente usa, mas 2,3% é uma taxa de mortalidade alta para uma doença que está contagiando tanta gente assim. E esse paciente ele acaba evoluindo com SARA, aquela síndrome da angústia respiratória, né, aquele desconforto respiratório agudo, e acabam muitos deles precisando de ventilação mecânica num número razoável. A gente tem que ter muito cuidado, porque além disso, várias outras descompensações e várias outras patologias estão sendo associadas ao Covid. Esses pacientes acabam abrindo quadros de arritmia, infecções secundárias, acabam até mesmo infartando. Então a gente já utiliza a própria troponina, aqueles marcadores de necrose miocárdica, como um exame de triagem aí, porque esses pacientes estão tendo lesão miocárdica. Então, o coronavírus ele pode dar muita coisa e a gente tem que fazer um acompanhamento perto. Pois bem, agora que a gente falou dos casos leves, vamos ver um pouquinho nos casos graves, mesmo sabendo que esses casos graves não serão manejados aqui. Você vai fazer a notificação que você já fez, você vai fazer uma estabilização inicial e depois você vai encaminhar esse paciente. Você vai transferir esse paciente para um centro de regulação. Mais uma vez, trago os critérios aqui, é uma outra portaria, por isso que acaba variando um pouco, mas a gente vê aqui, esses pacientes que têm uma síndrome gripal, que têm um aumento da frequência respiratória, que têm uma hipotensão, qualquer sinal de desconforto, de instabilização em um quadro agudo, a menos de 14 dias, ele vai ser considerado um paciente que pode ser transferido para um centro de referência de Covid. Vou falar um pouquinho mais sobre essa estabilização inicial na próxima aula. Se você quer saber mais, olha lá, porque a gente vai falar o que é essa estabilização inicial. O que eu posso fazer para ele aqui? Por que não? Eu não quero que ninguém veja um paciente grave e fique de braço cruzado esperando o transporte chegar. A gente só vai encaminhar o transporte depois que ele estiver estabilizado. Nesse paciente, Covid, basicamente vai ser um suporte de O2, um posicionamento adequado do paciente, garantir uma oferta de oxigênio melhor, garantir um suporte hemodinâmico, caso assim seja necessário. Mas vamos guardar isso para a próxima aula e dar seguimento. Por quê? A gente já falou dos casos graves, mas eu quero consolidar alguns conceitos para vocês, principalmente em relação aos testes laboratoriais. Quero consolidar isso porque vocês vão ser perguntados pelos pacientes, ou até mesmo seja uma dúvida. E esse teste laboratorial, eu já disse para vocês que a gente não vai realizar nos pacientes assintomáticos ou naqueles que têm sintomas leves. Ele vai ser guardado apenas para os graves, apenas para aqueles que são internados, tá bom?
E a gente tem que saber que os testes são dois. A gente tem o PCR, que era aquele teste que a gente faz lá na nasofaringe, você faz a coleta do exame, ó como é feito o exame, é bem desconfortável. Eu mesmo já fiz. Ele pega um cotonete grande, vai lá na nasofaringe, coleta uma amostra e a gente faz o exame de PCR, ou seja, a gente tenta detectar RNA viral naquela amostra. Esse é o exame ótimo, é o padrão ouro, é o melhor que tem. Mas, infelizmente, não sabemos muito bem porquê, talvez erros de coleta, amostra não muito bem feito, mas a gente está tendo um número de falso negativo muito grande, até 30% dos falsos negativos. Por isso que a gente evita coletar com quem tem menos de 3 dias de sintomas, porque isso pode acabar falseando esse teste. E a gente também acaba repetindo esse teste se o paciente tem clínica muito sugestiva. Por quê? Porque a gente está tendo um falso negativo muito grande. Um outro teste que a gente tem é o teste rápido. Esse aqui é aquele teste do sangue, é o teste sorológico. Você vai lá, ele tem menor acurácia, mas ele vai identificar os anticorpos produzidos. Se você vai identificar os anticorpos, você já tem que produzir esses anticorpos. Por isso que ele só vai dar positivo depois de 8 dias de início dos sintomas. Por isso que acaba sendo um teste muito mais tarde. Mas o resultado sai na hora, diferente do PCR, que acaba demorando um pouco. Com isso, a mensagem que eu quero dizer para vocês é, olha pessoal, se o seu paciente ele tem um PCR negativo ou qualquer um dos testes negativos, mas o quadro clínico é muito suspeito, ou ele tem uma imagem de tórax muito suspeita, seja uma tomografia, seja o que for, você não vai excluir esse caso. Você vai deixar ele como um caso presumido e dar continuidade no manejo do paciente. Importante a gente falar aqui também, eu quero consolidar com vocês esse conceito do EPI, que eu sei que é dúvida de todo mundo. Quais EPIs a gente tem que utilizar no manejo desses pacientes? Naquela avaliação que a gente está fazendo na avaliação inicial, na triagem. Bom, primeiro eu quero dizer é que quem mais tem que ter cuidado com o EPI é o próprio paciente. E você, como um membro da equipe de saúde, você tem que se certificar disso. Então eu já falei que você vai fornecer uma máscara para ele, mas você também vai orientar a higiene respiratória, você vai orientar a utilização de máscara cirúrgica, vai fazer uma triagem rápida para ele permanecer o menor tempo possível na unidade. Você vai assegurar que ele fique em uma sala externa. Tudo isso é a sua função fazer para esse paciente. Que isso aqui conta muito, e muito mesmo, na prevenção da disseminação da doença. Agora, falando em relação aos profissionais, bom, todos os pacientes que tiverem em contato a menos de 1 metro dos pacientes com suspeita de Covid vão ter que utilizar a máscara cirúrgica. Precisa usar no estacionamento da unidade? Não, não precisa. Você só usa a máscara se você estiver em algum ambiente que possa estar a menos de 1 metro de um caso suspeito. Agora, se você vai examinar esse paciente, aqui não. Aqui, além da máscara cirúrgica, você tem que utilizar o óculos e a capa, tá bom? E a N95, que eu sei que o pessoal está procurando e querendo utilizar como uma defesa, pessoal, não tem necessidade. A N95 ela é utilizada em um momento muito específico, que é nos procedimentos que são dispersores de aerossóis, que geram aerossóis. A gente sabe que o Covid é disseminado por gotícula e não aerossol. Então você não tem que ficar preocupado em utilizar a N95 o tempo todo. Mas uma vez que você esteja participando de algum desses procedimentos que geram aerossóis, aqui você tem que ficar preocupado e tem que utilizar a N95. Então, se você vai entubar esse paciente, se você vai fazer uma PCR durante a compressão e a ventilação, se você vai manipular a via aérea com aspiração, lavado traqueal, seja o que for, ou até mesmo uma simples nebulização, a gente vai ter que utilizar a N95. E eu coloco a nebulização em asterisco, por quê? Porque está contraindicado você fazer nebulização. Não é para fazer. O que você vai fazer é utilizar aquele dispersor. Sabe quando você usa a bombinha que usa aquele tubo, aquele dispersor maior? Pois é, você vai ter que utilizar isso para evitar a utilização de nebulização na unidade. Bom, e para a gente falar um pouco mais e terminar isso aqui, tirando a sua dúvida que eu sei é o cuidado que os profissionais de saúde têm que ter. Sim, eles também têm que ter, porque os profissionais que são do grupo de risco, o protocolo ele também fala sobre isso, eles devem ser afastados ou, se não puderem ser afastados, serem transferidos para uma outra função. Isso aqui, sei que está um pouco nebuloso ainda o que fazer se não houver outra função, mas o protocolo deixa lá dizendo que pacientes médicos acima de 60 anos, médicos que tenham comorbidades graves, médicos que estejam gestantes de alto risco, eles devem ser alocados em uma outra função. Uma vez que esse paciente, esse médico que virou paciente, desenvolveu uma síndrome gripal, é o mesmo procedimento. Vai ter que ser afastado. Aqui, ele pode ser coletado o exame laboratorial. Alguns protocolos têm liberado isso para você ter a certeza ou não e não tirar esse profissional da linha de frente do trabalho. Então, você afasta ele e você espera. Espera quando? Até esse teste vir negativo ou então esse paciente ficar 72 horas assintomáticos após 7 dias após o início dos sintomas. Tranquilo? Com isso, eu acho que a gente conseguiu dar uma relembrada, a gente conseguiu passar pelos principais pontos do protocolo. Trago aqui as referências e agradeço a todos vocês pela presença.
Até a próxima. Ficou com dúvida ou com vontade de saber mais sobre o tratamento dos pacientes graves com suspeita de Covid-19? Então corre para baixar o Yellow Book App, porque lá você vai encontrar tudo no guia de condutas da Covid-19, incluindo até mesmo as orientações para afastamento dos profissionais de saúde do serviço de origem.